Boa noite a todos. Estamos aqui, então, para mais uma reunião da sessão DF. Depois da gente ter descansado um pouquinho de férias, né? Hoje nós temos um tema muito comum, tá? Dentro da área hospitalar e também em domicílios, né? E locais de internação, que é dermatite associada à incontinência. E muitas vezes ela é até confundida com lesões por pressão, né? Para falar sobre isso, hoje nós temos a enfermeira e sonoterapeuta Paola, e quem vai coordenar essa reunião é a enfermeira e sonoterapeuta Thalita Farajá Faria, tá? Que ela é graduada pela Universidade de Brasília, estomaterapeuta pela Universidade de Brasília, mestre também pela Universidade de Brasília e doutoranda do programa de enfermagem pela Universidade de Brasília. Ela é também enfermeira da Rede Sara dos hospitais de reabilitação. Então, muito obrigado, Thalita, por aceitar esse convite de coordenar esse tema, tá? E estou à disposição aqui nos bastidores, tá bom? Eu que agradeço, Alexandra. Boa noite, gente. Tudo bem? Paola? Paola tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Estou ouvindo sim, Thalita. Sim. A gente pode começar, Alexandra? Acho que já, né? Pode sim, eu acho que já deu 15 minutos, acho que a gente pode iniciar, então, o tema, tá? Isso. Bom, então, boa noite, gente. A Paola, vou apresentar ela rapidinho para ela começar a palestra dela, né? A Paola é enfermeira pela Universidade Federal de Pernambuco, é estomaterapeuta também pela Universidade de Brasília. Ela também é enfermeira da Rede Sara de Hospitais de Reabilitação, programa de alto risco. É membro da SOBET Seção DF. Ela vai falar essa noite sobre dermatite associada à incontinência, como a Alexandra já tinha mencionado, né? Obrigada, Paola. Boa noite, gente. Uma boa apresentação. Boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer ao convite da SOBEST, né, da presidente Alexandra, para poder estar palestrando. Queria agradecer também a presença de todos, por ter tirado um tempinho aí para a gente discutir um pouco sobre esse assunto, como a Alexandra colocou, que é tão presente, né, nas instituições hospitalares. E também para deixar claro que, na verdade, é um compartilhamento de conhecimento, né? Porque é um tema que ainda tem bastante, embora seja bastante visto nos hospitais, ele tem bastante arestas e muitas lacunas. E então, vamos lá começar a falar sobre dermatite associada à incontinência. Por que vamos falar sobre a dermatite associada à incontinência, né? Beckman fez um estudo, uma revisão integrativa em 2016. Paola, Oi? tu consegue colocar no modo cheio para ficar mais fácil, pessoal? Oi? O modo de apresentação, para a gente não estar aparecendo o modo de apresentação. Agora não tá, não? Para mim ainda não. Para mim tá. Tá? Acho que tá agora. Agora eu botei o F5, deu. Tá Tá bom. na minha tela. Então, vamos lá, porque vamos falar sobre dermatite associada à incontinência, né? Ui, desculpa. Em Beckman, em 2016, fez uma revisão integrativa, né, para observar quais eram as lacunas após 10 anos do estabelecimento do termo dermatite associada à incontinência, porque anteriormente, né, era visto como dermatite, né, irritativa, dermatite por fralda, lesões por umidade, e ainda assim a gente encontra no MESH termos, no DEX, né, ainda esses termos como sinônimo da dermatite associada à incontinência, e aí ele queria ver as lacunas. E esse estudo ele observou que tinha lacunas quanto à observação, à diferenciação e o manejo na dermatite associada à incontinência, também que há um déficit de evidência científica dos produtos utilizados, tanto no tratamento quanto na prevenção, né? Que há uma necessidade de educação para diferenciar a lesão por pressão e a dermatite associada à incontinência, uma vez que diversos estudos, né, tantos atuais também, identifica que a dermatite associada à incontinência é um fator de risco para desenvolver lesão por pressão. Aí, para corroborar com esse estudo de Beckman, em 2016, teve um estudo em 2019 brasileiro para avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem em relação à lesão por pressão e a dermatite associada à incontinência.
e foi um estudo de desenho quanti-qualitativo, onde tinham algumas perguntas, e eles verificaram que, em termos de conceito teórico, a equipe teve 80% de acerto. Em relação à parte de identificação da avaliação clínica propriamente dita, apenas 56,58%, corroborando, então, com essas lacunas que Beckman observou. E, atualmente, agora em 2022, também um estudo quanti-qualitativo acerca de perguntas para avaliar o conhecimento da equipe de profissionais de saúde em relação a essa entidade, também observou essas lacunas, onde 84,5% dos profissionais sabia a etiologia e o risco da dermatite associada à incontinência, contudo, apenas 16,3% conseguiam classificar a dermatite e também diagnosticá-la, e 20,4% sabia o manejo de gestão e prevenção em relação à dermatite associada à incontinência. Então, diante disso, a gente vai estudar um pouco para a gente poder debater em relação. Só tem que ligar seu áudio, tá, Paola? Está desligado. Desculpa aí, gente. Vamos lá. Então, estava falando um pouco sobre a epidemiologia, falando que ainda arremataria as lacunas encontradas no trabalho de Beckman, de 2016, e que tem uma lacuna bastante ampla, né, de prevalência no mundo, de 5,6% a 50%. E aí eu trouxe alguns países para ilustrar, né, como a Noruega, de 7,6%, a Áustria e a Holanda, de 2,3%, a China, de 1,44%, algumas instituições hospitalares de cuidados agudos nos Estados Unidos, a prevalência geral foi de 21,3%, numa instituição hospitalar aqui do Brasil, em idosos incontinentes, a prevalência geral foi de 36,2%, e somente na UTI foi de 50%, a instituição hospitalar do Brasil, já de idosos a nível ambulatorial, a prevalência foi de 9,41%. E quando a gente fala de incidência, a gente também fala de, né, que também tem uma variação ampla, né? Nas casas de repouso, observa-se de 3,4% a 25% de incidência, né, de casos novos. Em duas UTIs, de uma mesma instituição aqui no Brasil, a taxa foi de 20%. Foi de 20,4%, e a incidência num estudo multicêntrico em 9 UTIs em Pequim foi de 23,9%. Né? Então, às vezes, a literatura traz que essa variação, né, da dermatite associada à incontinência, em termos de prevalência e de incidência, pode ser pelo perfil populacional, né? Pode ser também pelo atendimento de saúde desses locais, né? Também de acesso, de qualidade, e também, visto que a gente viu lá na lacuna, que a gente tem dificuldade em identificar, em diagnosticar a dermatite associada à incontinência. Então, esses números podem estar superestimados ou subestimados, dependendo com essa identificação, se foi feita da forma correta. Então, a gente volta para o início, para a gente realmente fixar, né, tudo, que é qual é o conceito de dermatite associada à incontinência. Ela está classificada, né, no CID como uma dermatite irritativa, né, de diversas causas, então ela não tem essa especificidade no CID, mas tem lá a dermatite irritativa, e ela é uma dermatite associada à incontinência, que é uma lesão cutânea por umidade, caracterizada por uma inflamação na pele, que ocorre quando a urina ou fezes entra em contato com a pele perineal ou perigenital. E aí a gente pensa nas causas, qual seria a etiologia dessa dermatite? Né? Aí a gente pensa em 3 pilares, né? Os fatores são indiretos e os fatores diretos. Em termos de fator direto, a gente pensa nesse ambiente perineal, né? Qual é o agente irritante que está em contato? É a urina, são as fezes, a urina mais as fezes, que é a dupla incontinência, né? Que aí vai estar gerando toda essa alteração de pH nesse ambiente perigenital e causando também, facilitando, diminuindo, na verdade, o fator de atrito, o coeficiente de atrito, e
o coeficiente de fator de atrito e proporcionando uma diminuição na integridade dessa pele em relação ao atrito. Em relação à tolerância tecidual, que é um fator indireto, aí a gente vai para os fatores intrínsecos desse indivíduo, né? Esses fatores intrínsecos, a gente está ligado à idade, se ele tem comorbidades, qual é a oxigenação desse paciente, se ele está com febre, né? A temperatura corpórea. Então, também é um fator indireto que a gente também pode associar como uma causa da dermatite associada à incontinência. E um outro fator indireto é a capacidade de ir ao banheiro, que aí a gente julga a capacidade cognitiva desse indivíduo e também a gente analisa a percepção sensorial desse indivíduo. Esse indivíduo está sobre drogas que diminuem a percepção sensorial, né? E também em relação à mobilidade desse indivíduo, né? A mobilidade, esse paciente é capaz de ir sozinho, ele consegue mudar sozinho, ele consegue levantar, né? Ele consegue fazer essa higienização, então também poderia ser um tripé aí de etiologia, sendo que o fator direto realmente é esse ambiente perineal, que é o agente irritante, que seria a urina e ou as fezes. E aí, visto a questão da etiologia, a gente pode determinar os fatores de risco que diversos estudos e literatura trazem, né, em relação a esses fatores de risco, e ele coloca como causal, que é o agente direto, né, que é o tipo de incontinência que esse indivíduo é acometido, se é só de urina, se é só de fezes ou a dupla incontinência, bem como a consistência dessas fezes, se elas são fezes formadas ou se são fezes líquidas, né? E como os fatores indiretos, que vai estar relacionado, como eu falei, a tolerância tecidual e a capacidade de ir ao banheiro desse indivíduo, aí a gente vai observar se ele utiliza ou não utiliza fraldas, o tempo de exposição desse agente, se ele consegue, né? Qual é o tempo que ele está submetido a esse agente irritante? Qual é a frequência e o volume desse agente irritante? E qual os alimentos que esse indivíduo, né, ingere, porque tanto alimentos quanto medicamentos podem alterar o pH urinário, ou alterar o pH das fezes e, consequentemente, alterar esse pH ali do ambiente perigenital e facilitar o surgimento da lesão. As forças mecânicas também, né, que esse indivíduo vai estar em relação ao reposicionamento, né, os atritos em relação à limpeza desse ambiente perigenital, esse atrito também por conta do reposicionamento, como eu falei, a questão da hiperidratação com as fezes e com a urina vai diminuir o coeficiente de atrito e, consequentemente, vai deixar essa pele mais frágil, mais suscetível, né, com um atrito mínimo que seja feito. Se essa pele está em mau estado, qual é o tipo e a frequência de limpeza que é realizada nessa pele, né? São fatores de risco. A utilização de produtos oclusivos, qual é o tipo de contenção, qual é a fralda, ela consegue ter uma superabsorção, né? A mobilidade comprometida, doenças, né, como diabetes, que a gente sabe que dificulta o processo de cicatrização. A idade avançada, que a gente sabe que os idosos, né, a constituição, né, da pele é modificada com o avançar da idade, há uma substituição do colágeno, há uma diminuição da camada lipídica, consequentemente, há uma diminuição da hidratação dessa pele, e essa pele torna-se mais frágil. Os fatores psicossociais também estão relacionados, quando a gente falou lá da capacidade de ir ao banheiro, né, desses aspectos cognitivos, se estão preservados, se esse idoso está no estágio demencial, se esse paciente está em uso de drogas, né, que diminuam essa percepção sensorial, como os sedativos. A diminuição, então, da consciência cognitiva, a gente fala muito do cognitivo e a gente fala dos dois extremos de idade, tanto do idoso com estágio demencial, quanto dos bebês também, que não conseguem reportar que está com um agente irritante. A higiene pessoal inadequada, né? O uso de medicamentos, como, por exemplo, os antibióticos, né, que prejudicam vasos sanguíneos, e aí também vai prejudicar esse processo de cicatrização e vai deixar essa pele mais frágil. As doenças graves, como as neoplasias, né, que por conta dos fármacos, né, da polifarmácia e da questão da imunidade desse paciente, também vai deixar esse paciente mais suscetível. Doenças de Parkinson, que tem às vezes, sudorese intensa por conta dos movimentos de coreatose, e esse idoso que já está, talvez, num quadro demencial aí também por conta do Parkinson. A febre, por dois motivos,
né, pela questão da desidratação, se for uma febre persistente, né, e alta, vai ter uma desidratação, e também quando há sudorese, né, intensa por conta da febre na tentativa de abaixar essa temperatura, fazendo com que esse indivíduo também esteja exposto a mais um fator de umidade. E a baixa saturação de oxigênio, que é a perfusão tecidual. Então, a partir de que a gente identificou as causas, identificou os fatores de risco, a gente vai tentar entender como, de fato, esse agente irritante vai agir a nível celular, a nível de tecido, para, de fato, quebrar essa barreira da pele, né? Então, a gente tem aqui a umidade, né, que podem ser 4, né, substâncias, no caso, a urina isoladamente, as fezes isoladamente, ou a dupla incontinência, e também o aumento da frequência da limpeza, né? Então, a urina, por si só, né, a gente sabe que ela tem uma composição, além de outros íons, tem a amônia, que aí vai ter um pH mais alcalino, né? Vai aumentar o pH ali naquela região perigenital, consequentemente, vai alterar a flora ali naquela microbiota genital, fazendo com que os micro-organismos haja uma proliferação deles, né? As fezes também, né, vai ter enzimas, né, que também funcionam em pH alcalino, e vão aumentar esse pH, consequentemente também aumentar essa microbiota, e também pode fragilizar essa pele. A dupla incontinência, há uma sinergia entre a urina e as fezes, né? Acredita-se que como as enzimas das fezes funcionam melhor em meio, né, com pH mais alcalino, a amônia que tem na ureia ainda ativa mais ainda essas enzimas, e como elas são proteases e lipases, elas vão destruir, então, os desmossomos que estão lá no extrato córneo, e aí vão abrir brechas para invasão desses agentes irritantes para camadas mais internas da pele, e também vão destruir a camada lipídica, que é uma camada de proteção, e aí, consequentemente, esses micro-organismos também vão aumentar. E a frequência da limpeza também, que quanto mais diarreia, né, ou urina esse paciente está submetido, tende ao paciente ter mais limpezas nessa região. E, às vezes, os produtos químicos utilizados nessa limpeza prejudicam ao invés de auxiliar, porque são utilizados sabões, né, sabões de pH alcalino, que aí vai alterar todo esse pH perigenital e, consequentemente, vai alterar também e facilitar a formação dessa lesão. E o próprio agente físico, né, a irritação física, porque quando a gente vai fazer essa limpeza, além da gente usar o produto químico, a gente utiliza geralmente panos, papéis, e faz a fricção. E como essa pele já vai estar com o coeficiente de atrito diminuído por conta da hiperidratação causada pela urina e pelas fezes, principalmente se forem líquidas, vai ser mais fácil desse atrito realmente lesionar essa pele. E aí, vai aumentar a permeabilidade celular, né, da pele, das células da pele, e vai diminuir a função barreira dessa pele. Aí já pode fragilizar a pele e formar dermatite associada à incontinência, bem como, além dessa fragilidade, a própria lesão já aumentar a quantidade de micro-organismos que vão invadir essa pele, transformar numa lesão cutânea infectada, e aí vai fragilizar mais ainda essa pele, acentuando essa dermatite associada à incontinência. E junto com esses outros fatores, um fator adicional vai ser justamente as interfaces, né? Os colchões, as cadeiras, que vão facilitar pelo atrito aí a ter essa fragilidade da pele e ainda acentuar a dermatite associada à incontinência. Aqui também tem uma outra figura para ilustrar exatamente tudo que eu falei, mas o que ele ainda fala que é um ciclo, né? Ele coloca como um ciclo vicioso. Se eu não tirar esse agente irritante, né, eu vou transformar num ciclo, fazer um feedback positivo. Cada vez mais umidade, mais destruição, mais inflamação, e aí eu vou gerar mais ainda essa barreira se eu não tirar esse agente. E o dano, ele é proporcional de acordo com o agente, né? Aí a gente vê aqui
que a urina é menos danosa que as fezes formadas, que é menos danosa que a urina com as fezes formadas, que é menos danosa que as fezes líquidas. Também vai depender da duração da exposição desse agente, bem como da frequência dessa exposição. E aí a gente vai ver uma hiperidratação, consequentemente, essa célula vai ficar um pouco mais túrgida, e aí vai diminuir a flexibilidade dos corneócitos, diminuindo, né, essa flexibilidade dos corneócitos, e depois esses corneócitos eles vão enrugar, e aí vão formar rachaduras para que haja penetração desse agente irritante nas camadas mais internas. Então, essa barreira vai ser destruída, os agentes irritantes vão penetrar, consequentemente, lá dentro vai haver um aumento da perda de água transepidérmica, porque por diferença de concentração, a célula vai acabar perdendo essa água para o meio, vai aumentar o pH, o organismo, na tentativa de restabelecer tudo, vai tentar aumentar a produção de queratinócito, mas ele não vai conseguir, e aí vai ter um momento que ele não vai conseguir mais ter mitoses, né, de queratinose, e vai estimular justamente o processo inflamatório com o aumento das citocinas, a liberação da histamina, e aí vai gerar mais a inflamação, e aí vai virar esse ciclo. E aí, primeiro vai aparecer a hiperemia, posteriormente pode aparecer o edema, depois as vesículas, as erosões, né, com exudatos, e a perda da pele, né, a perda da epiderme, e aí vai ficar fácil para as bactérias e os fungos invadirem essa pele. Visto isso, a gente consegue já ver as manifestações clínicas, e a partir dessas manifestações clínicas, a gente vai tentar categorizar, classificar essas dermatites. Então, Beckman, ele criou uma ferramenta, né, assim como a gente pensa em lesão por pressão, que a gente faz lá os estadiamentos, né, as classificações da lesão, ele criou a ferramenta para tentar falar sobre a gravidade, né, da dermatite associada à incontinência. Então, temos a categoria 1, quando tem um rubor persistente, né, uma vermelhidão, sem sinais clínicos de infecção, quando ela é 1A, né, então ele pode estar brilhante, a pele pode estar brilhante, a pele pode estar macerada, pode ter vesículas intactas, pode ter edema, o paciente pode queixar de dor, prurido ou formigamento, mas não tem sinais clínicos de infecção e nem perda da pele na categoria 1A. Quando vem para a categoria 1B, é o somatório da categoria 1A com sinais clínicos de infecção secundária. Então, aí a gente vai observar, então, descamação da pele, então vai ver, né, partes esbranquiçadas, sugerindo uma lesão fúngica, lesões satélites com pústulas, também sugerindo essas infecções secundárias. Na categoria 2, onde tem uma maior gravidade, é quando há perda realmente de tecido, há perda da epiderme. Então, aí tem a categoria 2A, onde, além daquela hiperemia, além das vesículas que podem vir aparecer, ela também, a gente vai ver a gente chama de desnudação, né, uma desnudação. A gente vai ver, de fato, a perda da epiderme, né? E quando a gente passa para a categoria 2B, é a perda da epiderme, mas os sinais clínicos de infecção, que a gente vai ver também as descamações sugerindo de fungo, né, pústulas, lesões satélites mais afastadas, bem como um leito mais inflamatório, com exudato, que às vezes pode, inclusive, estar purulento. Então, para a gente pensar em prevenção, né, quando a gente pensa em prevenção, a gente já vem logo na cabeça, né? Qual é o risco? Né? Qual é o risco? Porque quando a gente pensa em prevenção de lesão por pressão, a gente já fala assim, qual é o risco? A escala de Braden, a gente já pensa. Então, aí, claro que não é só a escala de Braden, tem toda aquela estrutura, né, que é um formulário estruturado para ver esse risco. E aí, assim, também temos a dermatite associada à incontinência, né? A gente tem que relembrar a tríade etiológica, que é a tolerância tecidual do indivíduo, qual é a capacidade dele ir ao banheiro e qual é como é que está esse ambiente perigenital, que está exposto a irritantes, né, urina, fezes ou dupla incontinência, verificar quais são esses fatores de risco desse indivíduo, então que realmente vai ser uma prescrição de enfermagem bem individualizada.
Aí vai fazer aí a inspeção da pele, né, a avaliação, e a gente tem aqui aqui nessa figura as áreas que a dermatite associada à incontinência acometem, né, que aí vai tanto a parte mesmo genital, quanto as regiões inguinais, a face da coxa, a região suprapúbica, as nádegas, a face posterior da coxa. E na mulher também toda a vulva, mais as demais áreas que eu acabei de falar. Então, a gente já vai ver nessa avaliação se esse paciente está em risco, né? Como é que está essa pele, como é que está essa higiene, e se já existe alguma lesão. E aí tem a escala de Nix, proposta por Nix em 2002. É uma escala que não é tão difundida, assim como são as escalas de lesão por pressão. Mas, assim, a gente tem que difundir mais para tentar utilizá-la para poder, a gente está tentando diagnosticar melhor e identificar a dermatite associada à incontinência. Então, aqui é uma versão, né, brasileira, feita por Brandão em 2018, onde tem 4 subitens, que ela também não só avalia o risco, como ela avalia a própria pele, né? Que é a intensidade do irritante, qual é o tipo e a consistência desse irritante, variando de 3 a 1, sendo que quanto menor o número, menos risco ele tem. A duração do irritante, né? Que é o tempo de exposição da pele ao irritante também, quanto a periodicidade de troca, né, desse paciente. A condição da pele perineal, se já tem alguma lesão, se a lesão é uma categoria mais leve, ou se ela está intacta, e alguns fatores contribuintes, que são exatamente aqueles fatores de risco que a gente viu, né? Como a hipoalbuminemia, uso de antibiótico, infecção por clostrídio, né? Utilização de nutrição enteral, que vão também contribuir para o surgimento da DAI. Então, quanto maior essa pontuação, mais risco esse indivíduo está de desenvolver a DAI, e aí a literatura não deixa claro qual seria o ponto de corte, né, assim, para a gente identificar de fato qual o risco que esse paciente está. Algumas literaturas que eu encontrei falam que a partir acima de 7 pontos, ele já está com risco alto, e aí tem que implementar todas as medidas, tanto de prevenção, e se essa pele já tiver com algum dano, de tratamento. E aí a gente fala sobre prevenção e tratamento. Eu não separei aqui, porque geralmente a prevenção e tratamento da DAI, elas são muito parecidas, né? O paciente que está em risco de ter dermatite associada à incontinência, ela pode fazer uso dos mesmos produtos, né, dos mesmos mecanismos de proteção, do que aqueles, em relação também àqueles pacientes que também já estão com a dermatite associada à incontinência, né? Aí a gente pensa primeiro para pensar em instituir uma prevenção ou um tratamento em 3 pilares, né? Primeiramente, quais são os recursos humanos que eu tenho na minha instituição, ou que esse cliente tem na sua casa, ou que, né, que tem no home care, qual é a disponibilidade de recursos humanos. Então, porque a dermatite associada à incontinência, ela utiliza muito de tempo de enfermagem à beira-leito, né? E às vezes precisa de mais de um profissional para fazer a troca dessas fraldas, né? Os recursos materiais também, quais são os materiais que tem na minha instituição, que eu posso estar utilizando, né? E adequar a minha realidade, que esse cliente também tem condições, né, de estar ali utilizando, e a partir daí ter os cuidados estruturados na minha instituição para eu estar repassando tanto para esse cliente, se for a nível ambulatorial, ou quanto a gente está com a equipe de enfermagem preparada com esses cuidados para poder estar utilizando em relação a esse paciente que está em risco ou que já tem uma dermatite associada à incontinência. Então, aí a gente vai trabalhar com excluir ou minimizar a causa, ter a periodicidade da inspeção e a troca de fralda, a limpeza adequada, os produtos barreiras e hidratantes e o tratamento para infecções secundárias. Então, vamos falar um a um. Primeiro, então, excluir a causa, né? Então, a gente, quando pensa em excluir a causa, a gente quer falar sobre, assim, identificar qual é a causa dessa incontinência. Essa incontinência, ela é reversível? Ela é irreversível? Né? Porque tem incontinências que a pessoa pode estar naquele momento ou por conta de uma diarreia infecciosa, então, tratando essa diarreia, depois ela vai ficar continente, né? Ela consegue chegar ao banheiro em tempo hábil, né? E conseguir fazer sua higiene. E tem aquelas causas que não são mais reversíveis, como as lesões medulares, né? E que aí a gente vai tentar identificar se é possível, de fato, reverter essa incontinência. Caso não seja possível, então a gente pode tentar minimizar essa incontinência, tentar ajustar
a dieta para que esse pH não fique tão alcalino, ajustar também a hidratação desse paciente, além se for um paciente de lesão medular, fazer os cateterismos, né, conseguir verificar qual é o tipo de bexiga e instituir períodos de cateterismo para que não haja perdas urinárias e ainda também dos estímulos intestinais para que também não haja perda fecal. E a partir daí, da identificação e na tentativa de excluir esse motivo, a gente vai discutir com a equipe multidisciplinar se é possível, né, introduzir né, diminuir esses agentes irritantes com o uso de medicamentos, né, como o Imosec, né, que a gente vai tentar diminuir essa diarreia, se esse quadro clínico do paciente permite a diminuição dessa diarreia, né? Também um ajuste nutricional, né? Se a gente pode acrescentar ou retirar algo dessa dieta que pode estar facilitando essa diarreia, né? E consequentemente, melhorar para a formação do bolo fecal e diminuir esse contato desse agente irritante, bem como o uso de probióticos também, para restabelecer essa flora, também se é possível, de acordo com o quadro clínico do paciente, que às vezes tem pacientes imunossuprimidos, como os pacientes que, né, portadores de neoplasias, que às vezes está com uma pancitopenia, então às vezes não é pertinente utilizar o probiótico naquele momento. Então, tem que haver essa discussão multidisciplinar para saber se a gente pode diminuir esses agentes irritantes com o uso de alguns fármacos e também com a questão de dieta. E aí, outra forma também de excluir esse agente irritante seria o uso de dispositivos que desviam o contato do agente irritante, né? Então, que em último, a priori, a gente poderia usar o dispositivo de urinário externo, né? Para os pacientes de lesão nodular, que são vai ser a sonda de Nelaton, né? Para poder fazer os cateterismos intermitentes. E num estágio assim, se for um paciente que já está com a categoria mais grave, a gente pode realmente pensar num catéter vesical de demora, invadir esse paciente para tentar restabelecer essa pele perigenital, bem como também fazer um desvio das fezes, que é utilizar o sistema de incontinência fecal. Aí eu chamo a atenção aqui para a gente atentar para aqueles pacientes que não podem ser reposicionados, ou que possuem lesões extensas próximas à região perineal e perianal. Então, assim, porque geralmente a gente tende a não querer invadir esse paciente logo, né? Porém, se for um paciente que, pelo quadro clínico dele, estiver muito grave, e a gente não consiga reposicioná-lo, né, pela instabilidade que ele possa ter por conta desse reposicionamento, a gente já pode pensar realmente nesse paciente estar cateterizado, né, e também estar com sistema de incontinência, bem como se for um paciente um grande queimado, ou que tem uma síndrome de Fournier, né, que vai ter lesões próximas naquela região ali que já está afetada, né, por conta dessas lesões, da queimadura e da síndrome de Fournier, e que não pode ter ainda mais a invasão de outros micro-organismos, como que contém nas fezes. Então, aqui para ilustrar, tá o catéter, né, o catéter vesical de demora, o Foley. Também tem aqui o sistema de incontinência fecal e como colocá-lo. O sistema de incontinência fecal tem algumas contraindicações. Eles, né, tem pacientes que acabaram de fazer cirurgias na região ali anal, ou tem neoplasias anais, ou tem uma hemorroida muito inflamada e muito protusa, não tem uma indicação de utilizar esse sistema. E aí, em relação ao outro mecanismo que a gente pode estar utilizando, tanto para prevenir quanto para fazer esse tratamento, é a periodicidade, né, da inspeção e da troca dessas fraldas, né? A avaliação constante. Quanto tempo a gente vai avaliar? Aí, geralmente, a gente tende a atrelar essa avaliação, né, essa inspeção, aos reposicionamentos, quando a gente vai mudar esse paciente de posição, pensando num paciente acamado, né? E aí a gente tende a atrelar, porque geralmente os reposicionamentos, como preconizado, já são a cada 2 horas. Então, é um tempo que teria pelo menos menor desse paciente podendo estar exposto a um agente irritante. Ou, se esse paciente tiver uma percepção, um cognitivo preservado, a queixa desse paciente de dor e ardor, né, na região. Essa avaliação, né, então, a gente visa sempre ver se essa pele está intacta, ou se já começou alguma dermatite, para categorizá-la e ou manter a conduta, ou alterar a conduta, dependendo da categoria dessa DAI. Inspecionar a fralda, então, nesses reposicionamentos, como a gente falou, então, a cada 2 horas, para diminuir o tempo de exposição ao agente, né?
e acabar trocando essa fralda, mesmo na ausência do agente irritante, dependendo se a gente avaliou, inspecionou, verificou que não evacuou, que não tem urina, porém, esse paciente tem uma sudorese muito profusa, é importante também a gente pensar em trocar, né, esse material oclusivo, porque a umidade também ali vai alterar o microclima, vai alterar o pH e vai diminuir o coeficiente de atrito. E, consequentemente, quando o agente irritante aparecer, vai ser mais fácil dele formar lesão. E, novamente, eu trago aqui para atentar para esses pacientes que não podem ser reposicionados ou que possuem lesões extensas, que vai ficar numa mesma posição, que tem lesões extensas ali, e atentar que essa instabilidade desse paciente, eu não mudar, ou o paciente que, às vezes, agora com o advento do Covid, que teve a posição prona, que eles ficavam, né, durante muitas horas nessa posição, então já pensar, né, em inspecionar essa fralda, mesmo sem reposicionar esse paciente, por mais que a gente atrele ao reposicionamento a cada 2 horas, porém pensar, opa, esse paciente aqui, ele não pode ser reposicionado, então, a cada 2 horas eu também tenho que instituir, deixar lá na minha sistematização, que a cada 2 horas eu devo inspecionar essa minha pele, sobretudo nessa região de fralda, né? O outro ponto é a limpeza adequada, né, que é não utilizar sabão, né, que geralmente as pessoas tendem por conta do odor, né, das fezes, e achar que vai ter uma limpeza mais adequada, mas a maioria dos sabões, ela tem um pH mais elevado, mais alcalino, e vai alterar também toda essa parte da pele, onde a nossa pele tem um pH de 4 a 6. Então, essa camada da pele, essa camada lipídica, esse manto, vai acabar sendo danificado pelo uso desses sabões. Também não friccionar, né? Então, a gente utilizar aquelas batidinhas, né? Com um pano bem macio, para não gerar mais ainda, mais lesão e mais dor para esse paciente. A água, de preferência, ser morna, se for possível. E também hoje a gente faz uso, dependendo do que a gente avalia de recursos humanos e recursos materiais da nossa instituição, o limpador sem enxágue. Geralmente, eles são à base de dimeticona, né, que é um silicone que vai selar essa pele, né, para proteger contra os irritantes. Ele também tem na sua composição surfactantes, né, que vão diminuir, né, vão tentar limpar essa pele. Geralmente, eles são não iônicos, para não ter uma interação justamente com o manto da pele e acabar danificando essa pele. Ele também tem umectantes e emolientes para proteger e hidratar também essa pele. Aí, depois que a gente, né, tentou excluir a causa, a gente tentou ver quais são a periodicidade, ficou avaliando essa pele, instituiu qual é a periodicidade que a gente deve avaliar e trocar essas fraldas, ou deixar um desvio, porque esse paciente está pronado, né, ele já começou um evento de diarreia, que a gente sabe que a gente não vai conseguir esproná-lo, e a gente já pensar até num desvio, já utilizou, já fez a limpeza, com os mecanismos mais adequados, a gente vai pensar nos produtos barreiras e hidratantes. Então, aqui eu trago uma tabela, né, de Beckman, de 2015, onde ele fala dos principais ingredientes que existem nos agentes, né, nessas produtos barreiras, que podem ser em formato de cremes, de pomadas ou de películas, né, e eles veem mais ou menos quais são as composições deles e as vantagens e as desvantagens. Então, tem o petrolato, né, que é o derivado do petróleo, a vaselina, ela pode estar nas pomadas, né, ela faz uma oclusão, né, fazendo um selamento da pele em relação ao agente irritante, e aumenta a hidratação. Na verdade, ela não é que ela aumente a hidratação, ela evita a perda transepidérmica, que faz essa oclusão, e por isso ela tem que ser colocada numa camada bem fina, justamente para não ocluir demais essa pele e acabar fazendo um efeito contrário do que a gente quer. Né? O óxido de zinco, que eram as pomadas mais utilizadas, ainda temos hoje, mas a gente viu que ela faz uma camada bem espessa, e aí às vezes fica difícil de ser removida, acabando que a equipe, os profissionais de enfermagem, esses cuidadores, fazem maior fricção para tentar remover, né? E aí a gente também não consegue inspecionar essa pele. A dimeticona, que está presente tanto nos limpadores, como eu falei lá, como em muitos produtos barreiras, né? E ele é à base de silicone, ele vai evitar espuma, por isso que ele também está lá no limpador, ele evita formar espuma, então o elemento surfactante lá do limpador não forma essa espuma, por isso que não precisa também desse enxágue.
ele não vai afetar, né, a absorção dos produtos para incontinência, ele é transparente também, e ele vai selar essa pele. Ele pode estar também com os cremes, né, misturados nos cremes, no creme barreira. Tem os acrilatos, né, os termopolímeros de acrílicos, que ele é um filme transparente, também vai fazer uma selagem, ele não precisa de remoção, ele permite a visualização, e ele geralmente vem mais como um spray, né? E os polímetros, que são os cianoacrilatos, que é como se fosse a cola, né? Para aquelas barreiras, aquelas rachaduras que tem nesse extrato córneo, eles ficarem mais selados e não permitir a entrada desse agente irritante. Então, é importante ressaltar que esses agentes, eles podem estar combinados em um só produto, dependendo da marca, bem como é importante a gente seguir as orientações da marca, mas, claro, sempre pensando na individualização desse paciente, porque tem algumas marcas, né, de alguns, tipo o spray polimérico, né, algumas marcas falam que ele pode ser reaplicado de 48 a 72 horas, mas a gente vai ter que lembrar da frequência, do volume, né, desse agente irritante, porque imagine se esse paciente tem, sei lá, 10 evacuações por dia. Então, provavelmente, esse tempo vai ter que ser diminuído. Então, a gente tem que deixar claro na nossa sistematização o quanto vai ser esse período de troca, dessa reaplicação, de acordo com a evolução clínica desse paciente. E aí, como último pilar dessa prevenção e desse tratamento, é observar a presença de infecções secundárias, né? Se tem pústulas, se tem essa área mais esbranquiçada, né, descamativa, sugerindo uma infecção fúngica. E aí a gente vai utilizar justamente as pomadas, né, e cremes antifúngicos, que geralmente são as nistatinas, o cetoconazol, né, para tentar diminuir essa atividade desse micro-organismo. Também pode utilizar pomadas antibióticas, se realmente a infecção secundária for mais sugestiva de infecção bacteriana. Essas pomadas, às vezes, podem conter, como um fator adicional, corticoides, embora muitas das literaturas não tragam, né, exatamente a sua relação com a dermatite associada à incontinência, mas por conta de ser uma lesão caracterizada pela inflamação, para tentar diminuir essa inflamação e esse edema, né? Mas elas não vão poder ser utilizadas sozinhas, porque senão esse agente irritante novamente vai estar em contato na pele. Então, geralmente, faz uso depois das películas em spray para fazer o selamento dessa pele. E aí, depois que a gente já tentou falar sobre a lacuna de etiologia, a lacuna de diagnóstico, identificação e classificação, do manejo da prevenção e do tratamento da DAI, a gente vai para o diagnóstico diferencial, que foi uma lacuna que eu acho que é uma das maiores dificuldades, de fato, né, que a gente tem na prática, que é o diagnóstico diferencial da DAI e da lesão por pressão da região sacra, sobretudo nos estágios 1 e 2. Né? Aí a gente tem alguns parâmetros aqui para a gente tentar, pela história desse paciente, identificar se é DAI, se é lesão por pressão, e pensando que a DAI é um fator que contribui para o surgimento de lesão por pressão, elas também podem coexistir, né? A incontinência urinária e fecal, né? A gente sabe que a dermatite associada à incontinência está relacionada à presença dela. Já a lesão por pressão é a exposição à pressão e o cisalhamento, embora a gente sabe que a DAI pode ter esse fator adicional da fricção, né? Os sintomas da DAI, além de dor, tem o ardor, a coceira e o formigamento, e a lesão por pressão só tem a dor, né? O local geralmente afeta toda a região perineal, perigenital, nádegas, coxas, se estende também para a proeminência óssea. Já a lesão por pressão, geralmente ela tende a ser mais na proeminência óssea ou está associada à localização de um dispositivo. A forma também ajuda a gente a tentar identificar e detectar, né? A área afetada na DAI geralmente é mais difusa, tem as bordas mal definidas, pode ser manchada, né? Já as bordas na lesão por pressão, elas são mais definidas. Na apresentação e na profundidade, né? A DAI varia de pele intacta até a descamação superficial, né? Da pele.
Já a lesão por pressão varia da pele intacta até tecidos mais profundos, que a gente sabe também que pode ter exposição óssea. Já outros também fatores que a gente pode tentar diferenciar é que na DAI a infecção secundária ela é bem superficial, né? E já na lesão por pressão, essa infecção ela já é mais de tecidos moles. E aí, depois disso, para ilustrar também em relação à diferença, tem essa figura onde fala sobre os mecanismos de ação que está envolvida na DAI, que é uma lesão de fora para dentro do tecido, onde esse atrito que tem aqui vai ser na superfície, bem como os agentes irritantes, né, que é a principal causa, e aí vai gerar toda aquela alteração de permeabilidade, invadindo os tecidos um pouco mais profundos, né? Já a lesão por pressão é uma lesão de dentro para fora, onde a pressão e o cisalhamento elas vão fazer um ângulo em relação à proeminência óssea, e aí vai gerar uma lesão de dentro para fora com o surgimento dessa lesão quando já está danificado os tecidos mais profundos. Tem um estudo também de Howen, em 2007, que ele verificou que histopatologicamente ela também são lesões diferentes. A lesão por pressão ela tem um padrão isquêmico na biópsia e a dermatite associada à incontinência tem um padrão inflamatório. Então, a partir daí, para a gente ver essas lacunas, a gente vê essa parte mais teórica, vou colocar algumas figuras para a gente fazer umas análises aqui, né? Assim, se vocês quiserem falar aí pelo chat ou abrir o áudio também, quiserem falar um pouco sobre essas lesões, né? Se alguém quiser falar assim, que lesão seria essa daqui? Quem quiser participar pode já abrir o áudio também para interagir aí. Não está inibido. Então, tem aqui essa lesão, né? A gente vê uma lesão que está na região, né? Perianal, perineal, está atingindo aqui bolsa escrotal, coxas. E aí, a que a gente sugere, tem uma placa esbranquiçada, aí a gente sugere realmente que seria mais falando a favor de dermatite associada à incontinência. Mas, assim, não é uma lesão que, assim, a gente vê que aqui ainda ela está um pouco definida, que às vezes, dependendo do examinador, poderia confundir, né, com um início de uma lesão por pressão, porque realmente não é um diagnóstico simples, né? A gente vê aqui já essa lesão, a gente vê bordos mais definidos, né? Tanto na sua amplitude geral, ela está mais focada aqui na proeminência óssea da região sacral, né? E aí a gente fala mais a favor de uma lesão por pressão, mas também assim, a gente vê meio manchado, né? Acaba que a gente pode ficar na dúvida também se seria uma dermatite associada à incontinência, né? Aí a importância da gente pensar naqueles 3 pilares, né? Qual é a tolerância tecidual, quais os fatores de risco, e se de fato tem um agente causal da DAI. Esse paciente é incontinente, ele tem realmente diarreia e urina ali presente, né? Aqui também, né? Aqui é bem, assim, eu achei bem difícil quando eu olhei a figura. Tem um edema, né? E tem uma lesão, tem até uns bordos mais definidos, mas a gente vê um edema maior, né? E ainda pegando uma parte aqui da região interglútea, falando mais a favor de uma dermatite associada à incontinência, com a infecção secundária, que esse leito aqui está uma área mais esbranquiçada, mais descamativa, como se fosse uma categoria 2A, né? E aqui, essa aqui ficou um pouco mais fácil só pelo restante da foto, né? Mas a gente vê também que ela tem um desenho um pouco mais definido assim, mas a gente vê aqui, ó, áreas flutuantes, né? Falando a favor um pouco mais de dermatite associada à incontinência. Também tem essas outras fotos aqui, né? Que a gente vê aqui, ó, lesões bem definidas, né? Na proeminência óssea, falando a favor mais de lesão por pressão, mas a gente saber da importância desses pilares, de saber a história clínica desse paciente. Eu estou na dúvida do que é, se é DAI ou lesão por pressão, eu tenho que saber se há o agente irritante para DAI, né? Aqui também foi uma das lesões que eu achei bastante difícil, porque a gente confunde aqui um pouco com a lesão por pressão estágio 1, né? Mas ela está aqui, tem umas bordas que tem uma definição, mas a gente vê que pega também uma que é a região interglútea, tem uma área mais esbranquiçada, falando a favor de uma categoria 1B de dermatite associada à incontinência. Aqui também, né, pegando a região do escroto, coxas,
onde realmente a DAI está mais presente, então, falando a favor de DAI. E aqui, embora tenha essas lesões definidas, mas é uma categoria 2A, a gente vê que está bem definida em relação à parte realmente da parte anal, né? Perianal, deixando a proeminência um pouco mais livre. E ainda mais aqui outras fotos para ilustrar, né, o quanto é difícil esse diagnóstico também, né, da gente ver vesículas, a gente vê, né, mais próxima região da proeminência, mas a gente vê também os demais áreas do períneo, né, e vê que também tem essas lesões, e falando a favor um pouco mais de dermatite associada à incontinência. Essa aqui, embora tenha, né, parecendo como se fosse um skin tears, né, a gente vê mais relacionada aqui na região sacra, falando um pouco mais a favor de lesão por pressão. Então, esse era um pouquinho, eu queria que vocês também falassem um pouco da troca de experiências, estou aberta a perguntas, e a gente talvez saia com mais dúvidas do que certezas, mas é isso que vai fazer a gente incitar, né, que a gente crie mais pesquisas, investigue, faça mais leituras, e crie nossos protocolos nas nossas instituições para tentar realmente ter um manejo mais adequado em relação à dermatite associada à incontinência. Obrigada. Obrigada, Paola, pela apresentação. Agora a gente abre para as perguntas, quem quiser colocar, né, alguma colocação, alguma pergunta. Obrigada mais uma vez, Paola. Excelente apresentação.